Agora a gente vai aprender a como interpretar a função utilizando a ideia de conjuntos. Esses nossos conjuntos vai ser representado por meio de diagrama. Observe atentamente como é que vai funcionar, porque a maioria de nossas aulas vai se atentar mais nesses conceitos que eu apresentei aqui. O conceito anterior foi só para a gente ter uma ideia de como um número pode estar relacionado a outro, através de uma função, de uma fórmula. Veja só, eu vou fazer aqui dois conjuntos por meio de diagramas. Vai ser assim, eu fiz aqui essa espécie de elipse, essas duas, e eles vão representar os meus conjuntos. Aqui eu vou dizer que é o conjunto A, e aqui eu vou dizer que é o conjunto B. Aqui no conjunto A eu vou colocar alguns números, e aqui no conjunto B, outros números. Então observem que nesse conjunto A eu coloquei alguns elementos, e no conjunto B eu coloquei também outros elementos. E o que eu vou fazer? Eu tenho que encontrar a relação deste conjunto com esse conjunto. Ou seja, qual o número do conjunto A que pode ser ligado ao conjunto B. Eu vou fazer então a ligação entre eles e depois a gente vai entender o que vai acontecer. Então observem só, eu peguei alguns desses elementos do meu conjunto A e conectei, fiz uma ligação com alguns elementos do conjunto B. Mas essa ligação não é por acaso, ela tem uma explicação. O menos 2 está sendo ligado ao menos 6, o menos 1 está sendo ligado ao menos 3, o 0 está sendo ligado ao 0, o 1 está sendo ligado ao 3, o 2 está sendo ligado ao 6. Percebeu que, para cada elemento que tem aqui, o seu correspondente é assim que a gente chama os elementos que tem aqui, que foram ligados com esses, correspondente é 3 vezes este daqui, ou seja, é o triplo. Então eu posso montar uma tabelinha aqui rapidinho, analisando mais atentamente essa correspondência. E um detalhe, os elementos aqui de A eu vou chamar de X, e os elementos que estão aqui em B eu vou chamar de Y. Os elementos que estão em A eu vou chamar de X, e os elementos de B eu vou chamar de Y. Então veja só o que eu consegui aqui. Eu montei uma tabela. Nessa coluna eu coloquei os elementos X pertence a A. Todos esses elementos que estão no conjunto A eu chamo de X. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aqui do outro lado eu coloquei Y pertence a B, sendo que são os que possuem relação com o conjunto A. Menos 6, menos 3, 0, 3, 6. E como eu falei agora há pouco, para cada elemento que eu tenho no conjunto A, eu correspondi com o seu triplo lá no conjunto B. Então, se eu sei que para cada elemento que tem aqui, o seu correspondente lá no conjunto B é o triplo, eu posso simplesmente montar uma fórmula que vai resumir todo esse meu conjunto. Observe que, assim como eu falei, para cada elemento de y, eu vou ter que triplicar o valor do x. Veja, o 6 é 3 vezes o 2. O 3 é 3 vezes o 1. Ou seja, para cada elemento do y, eu vou ter que fazer 3 vezes o elemento que está no x. Então, a minha lei que está por trás dessa função é a seguinte: y igual a 3x. Porque para cada valor que eu tenho aqui no y, eu tripliquei o valor que está no x. Isso aqui é a estrutura básica para a gente reconhecer uma função. E tem duas características muito especiais que a gente sempre precisa anotar. Observe que eu utilizei todos os elementos aqui do conjunto A. Os elementos que eu tenho aqui no meu primeiro conjunto, da qual eu quero fazer relação com o segundo, não pode sobrar ninguém. Então essa é a primeira condição para a gente verificar se alguma relação é ou não função. Se tiver todos os elementos aqui sendo utilizados, pode ser que seja função. Pode ser, mas tem uma outra situação também. Observe que para cada elemento do conjunto A, está saindo apenas uma setinha, certo? Aqui do 2 está saindo apenas uma correspondência, do menos 1 está saindo também uma correspondência, do 0, uma, do 1, uma correspondência, do 2, uma correspondência. Então, a segunda condição que a gente tem para ser função é sair uma flecha de cada elemento de A. Ou seja, esse menos 2
Não poderia ter uma outra seta apontando para cá, certo? Isso não seria função. Mas agora a gente vai ver outras situações para analisar isso melhor. Observe as situações que a gente tem aqui e a gente vai tentar reconhecer apenas pelos diagramas quais são ou não função. Veja só, no primeiro caso, aqui no conjunto A eu tenho o 0 e o 4, no conjunto B eu tenho 2, 3 e 5. Veja que do 0 está saindo 3 flechas indo em direção ao conjunto B. E a gente percebeu que isso não pode acontecer. Para cada elemento do conjunto A, do primeiro conjunto em questão, tem que sair apenas uma ligação, uma correspondência ao conjunto B. Então, essa situação aqui não pode acontecer. Ou seja, esse meio caso aqui não é função. Ok? Todos os elementos estão sendo usados? Estão, beleza. Mas acontece que esse fato de sair 3 conexões, 3 ligações, 3 correspondências aqui do 0, significa que não é função. Ok? Nesse segundo caso, no conjunto A eu tenho menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. No conjunto B eu tenho 0, 2, 4, 6 e 8. Observe que está saindo apenas uma correspondência do 0, do 2, no 4. Beleza, mas também está sobrando esses elementos aqui. E não pode sobrar. Não esqueça, todos os elementos do conjunto A têm que ser usados, tem que ter alguma correspondência lá no B. Então aqui também não é função. Ele tem que obedecer aquelas duas características. Todo mundo tem que ser usado e para cada um deles tem que sair apenas uma correspondência aqui para o segundo conjunto. E vamos observar esse último caso. Eu tenho aqui o conjunto A, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E no conjunto B eu tenho 0, 1, 4, 8 e 16. Observe o seguinte, todos os elementos do conjunto A estão sendo usados. Então, bem tranquilo. A primeira condição está sendo usada. Não está sobrando ninguém aqui no conjunto A. E para cada uma delas está saindo apenas uma correspondência. Observe, aqui do menos 2 está saindo apenas uma seta, do menos 1 está saindo apenas uma, do 0 está saindo apenas uma, do 1 também e do 2 também. Mas você pode notar o seguinte, as condições que eu uso para o primeiro conjunto não são necessariamente as condições para o conjunto B, tá? Para o segundo conjunto. Aqui não tem uma regra a ser estabelecida. Por quê? Veja que está sobrando esses elementos aqui no conjunto B. Eles não estão sendo usados. E também, aqui no 16, está vindo duas correspondências para cá. O menos 2 está seguindo até o 16 e o 2 também está seguindo o 16. A mesma coisa aqui no 4. O menos 1 está se conectando ao 4 e o 1 também está se conectando ao 4. Mas ainda assim é função. Aquela história de todos os elementos serem usados e ter apenas uma ligação saindo daqui é só para o primeiro conjunto, para o conjunto A. O conjunto B não tem essa restrição. Então, esse meu caso aqui é uma função. Então, aqui foi só para a gente conseguir entender como é que vai funcionar a função por meio de diagramas, por meio da estrutura de conjuntos, porque essa é uma das formas que a gente mais vai usar nesse começo de aula, ok? Bons estudos e até a próxima!